A discussão sobre o rompimento do teto de gastos da União é uma discussão técnica ou tem a ver com a luta de classes? Bom, tem sim com a luta de classes, só que, claro, não de forma aberta, né? Uma luta aberta, como vocês viram aí na segunda-feira, quando simplesmente se joga fogo, toca fogo em Brasília e até agora ninguém foi preso, né? Ficou tudo impune. Então, obviamente, aí a luta de classes por parte dos nossos inimigos é aberta e fica claro quem tem, obviamente, impunidade, quem está sendo protegido. Agora, quando a gente fala do teto de gastos, né, toda essa discussão aí para romper esse teto de gastos em prol das camadas mais populares, você tem aí uma luta muito mais dissimulada, vamos dizer assim, muito mais fetichizada, ou seja, muito mais mascarada. E é isso que eu vou abordar aqui com vocês, tá? Ou seja, é, se a gente considerar que o atual presidente ele já furou o teto de gastos em 795 bilhões em 4 anos, e ele, junto com ele, né, o Tchutchuca do Centrão, juntamente com o seu ministro da Economia, né, o Tchutchuca dos banqueiros, né, portanto, furaram à vontade aí o teto de gastos para medidas eleitoreiras, inclusive, e aí, obviamente, o mercado nunca ficou nervoso. Aliás, sobre esse mercado nervoso, né, sobre quem é esse mercado, né, eu já tenho aqui um vídeo para vocês depois, se quiserem assistir aqui do canal, se ainda não assistiram, né? E, além disso, quando ocorre esse furo do teto de gastos por parte, portanto, da direita, tá tudo certo. Porque quando o Guedes resolve aí gastar acima do orçamento, veja, ele é um neoliberal cuja teoria deles defende que só pode ser gasto que arrecado, que está errado, mas eles defendem isso, mas eles nem mesmo obviamente, obedecem à teoria, para mostrar o quão furada é essa teoria neoliberal, né? Ou seja, nem seus próprios asseclas compactuam na prática aquilo que eles defendem em teoria. Mas aí, até aí, o que acontece? O mercado nunca fica nervoso, não há propostas, não há questionamento. Por quê? Porque o próprio Guedes é um homem do mercado, né? Ele é o tchutchuca dos banqueiros. Então, não tem problema nenhum. Agora, quando nesse momento da equipe de transição, cuja proposta inicial foi de 198 bilhões de reais, né? Aí para furar o teto de gastos, aí obviamente o assunto é outro. Aí vem propostas, inclusive com requintes de detalhamento, com propostas, inclusive, de querer ancoragem fiscal, querer ligar uma coisa a outra, tudo isso para ir criando mecanismos para tentar minar, limitar e, obviamente, dar para o Congresso elementos para barrar, né? Ou seja, à medida que você oferece para os deputados ligados à oposição do governo Lula elementos para eles inviabilizarem a situação, obviamente é isso que o próprio mercado quer. E assim surgiram várias propostas. Por isso que eu digo assim, é uma forma dissimulada, né? Ou seja, não entenda a luta de classes só um momento de choques diretos, de conflitos diretos, porque essa é uma noção muito restrita. Quando a gente fala que, quando Marx coloca lá no manifesto que a luta de classes é o motor da história, é porque ela é presente cotidianamente em nossas vidas. Gostemos ou não, não é uma mera ferramentaria do marxismo para analisar a sociedade. Ou seja, a luta de classes, digamos, é uma categoria presente na vida humana. O que é uma categoria? É uma forma de ser. Ou seja, a sociedade que está cindida em classes, portanto, essas classes estão cotidianamente se
confrontando, se degladiando. E o confronto não pode ser, não é necessariamente briga aberta, como você viu aí na segunda-feira por parte da extrema-direita. Não. Ou seja, o simples fato de você ter aí um verdadeiro arsenal de propostas teóricas para minar a proposta da PEC da transição é e faz parte do arcabouço da luta de classes. Então vejam só, quem é que apresentou propostas alternativas? Vários grupos. Por exemplo, aliás, o primeiro a ficar reclamando foi o próprio Henrique Meirelles, que vocês lembrem que quando ele foi candidato a presidente, ele tinha uma única proposta para tudo: responsabilidade fiscal. Era a única coisa que ele sabia dizer. Para qualquer assunto, responsabilidade fiscal. Ou seja, o vazio total. Ou seja, em nada se falava, por exemplo, em investimentos. E, além desse, que outros apresentaram aí propostas? Você teve aí o trio que participou lá da origem do Plano Real, né? O Armírio Fraga, o Malan, o Dimar Baixa, aqueles que participaram, inclusive, digamos, na condução, né? Na condução do Plano Real, que inclusive entregou lá em 2003 o governo para o Lula quebrado. Ou seja, aqueles que fazem terrorismo, portanto, econômico agora, são aqueles que entregaram o governo quebrado, né? Aliás, eu deixo para vocês aqui no comentário fixo do canal, né, um artigo da Leda Paulani, exatamente chamado isso, né? Grande mídia ou grande terrorismo, mostrando exatamente que há um verdadeiro terrorismo por parte da grande mídia, por parte desses caras que vão apresentando essas coisas, né, tentando minar tudo isso, né? Minar essas propostas atuais. Ou seja, então, esse trio apresentou inclusive, uma proposta, encaminhou uma carta para o Lula, obviamente, se tiver coisa boa, eu aceito. Claro, tem que ser, como político, ele tem que ser polido, né? Ou seja, pega e, obviamente, deixa para lá. Inclusive, esses três vão dizer que dentro dessa proposta deles também estaria o Pércio Arida, que faz parte da equipe de transição. Aliás, não só isso, é bom lembrar que o Pércio Arida, ele faz parte do conselho editorial da Folha de São Paulo, que vem fazendo editoriais lamentáveis com esse caráter de terrorismo econômico. Aliás, o problema é que quando se aparece um editorial de jornal, você não sabe exatamente quem escreveu. Ele é apócrifo, né? Você vê lá um número grande de pessoas que fazem parte desse conselho editorial, né? Aliás, mas você tem que meio que deduzir quem está botando o dedinho ali. Ou seja, figuras como o Pércio Arida, figuras como o Joel Pinheiro, da Fonseca, que é filho do Eduardo Gianetti da Fonseca, outro grande liberal brasileiro, né? Luísa Trajano, que é empresária. Então, os editoriais da Folha refletem exatamente isso, né? Eu também fiz um vídeo mostrando aqui essa situação. Além desse terrorismo que vem da mídia cotidiana, seja Globo News, o próprio Jornal da Globo, CNN, né? Ou seja, toda a grande imprensa, seja rádio, seja TV, ela absorve os princípios liberais. Elas absorvem esse discurso vagabundo, mequetrefe, de orçamento doméstico, né? Querer comparar o Estado com o orçamento doméstico, porque qual que é a ideia? Né? Olha, você só pode gastar o que você arrecada, que nem na casa da sua mamãe, né? Ou seja, se a sua família lá arrecada 5 mil por mês, só pode gastar 5 mil, não pode gastar 6. O Estado não funciona assim, né? Se você restringir isso, se você simplesmente criar esse engessamento, que foi feito aí, né, a chamada PEC da morte, que vem lá desde 2016, né, com o governo Temer, que é programada aí para 20 anos, e pode ver, foi programada para 20 anos e já vai sendo quebrada.
quebrada pela própria direita. Né? Aliás, é assim, né? A direita cria as leis que ela mesma não obedece. Sempre foi assim, inclusive nas leis trabalhistas, né? Ou seja, ela não paga, vamos supor, várias empresas não arrecadam fundo de garantia, aí o trabalhador tem que entrar com processo, o cara não paga 13º, aí tem que entrar com processo, é assim. Ou seja, a própria história da luta dos trabalhadores, boa parte delas é a própria burguesia não cumprindo as regras que ela mesma votou, as leis que ela própria, sob maioria, criou. Mas voltemos aqui a essa turma. Então, ó, já apontei Meirelles, esse trio aí, Fraga, Malan e Edmar Baixa, Folha de São Paulo junto com o Estadão, Jornal O Globo, TV Globo, toda a imprensa fazendo esse terrorismo. Além disso, você teve a proposta do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. Além dele, teve proposta do José Serra, né? Além disso, você teve uma figura que é secretário da Fazenda aí do Estado de São Paulo, o Felipe Salto, que inclusive vem com a ideia aí de uma necessidade de âncora fiscal, né? Coisa que seria para engessar, né? Porque lembre-se, até para ser mais didático, né? Quando você tem um navio que joga uma âncora, a âncora faz com que o navio fique parado, né? Então você criar uma ancoragem é criar o quê? Um vínculo, né? Querer dizer que o orçamento tem que estar vinculado ao quê? Essa ideia de gastar o que arrecada e também vínculo ao crescimento da inflação. Ou seja, se o Estado joga dinheiro na sociedade, obviamente as pessoas compram mais, ao comprarem mais, gera inflação e, portanto, isso é ruim para todo mundo. Essa é a teoria neoliberal. E eu mostro que, na prática, isso está errado. Eu vou dar um exemplo bem simples e bem atual. Vejam, foi rompido o teto de gastos ali em 2020 em função da Covid-19, em função da sindemia, né? Ora, o que aconteceu? Gerou inflação? Não. Coloco aqui para vocês os dados do IBGE. Não houve disparada da inflação. E lembre-se que o Malan só queria R$200 e o Congresso voltou R$600 por mês, né, no auxílio emergencial. Então, essa teoria, mais uma vez, está errada. Portanto, gente, percebam, você tem todo um discurso, você tem toda uma vinculação aí para que você mantenha a situação só voltada para o grande mercado financeiro. Ou seja, pode ver que esse pessoal não pensa, em primeiro lugar, não pensa em investimento, ou seja, o país está nessa situação de desemprego muito grande e, obviamente, para você minimamente romper com isso, tem que ter investimentos. Não pensam nisso. Juros altos, né? Política de juros altos, inclusive o governo Bolsonaro deu a independência ao Banco Central exatamente para manter esses juros altos. E, portanto, aí veja a situação, né? Entre o governo Lula e só vai poder nomear o novo presidente do Banco Central daqui a 2 anos. Enquanto isso, o Brasil tem aí a taxa de juros uma das mais altas do mundo. Ou seja, e tudo isso em função do quê? Porque você tem o total vínculo aí do grande empresariado brasileiro, não só brasileiro, mas no mundo todo, voltando-se para o mercado financeiro, para a alta remuneração do mercado financeiro. E no caso brasileiro, isso é dramático, porque, vejam, que nem eu falei, você não investe nas empresas, em geração de empregos, você não gera, portanto, novos empregos para você movimentar a renda, você mantém os juros altos, tudo isso, portanto, vai retroalimentando o próprio mercado financeiro. Ou seja, portanto, é por aí que você vai começando a entender o porquê esses caras estão tão preocupados aí em criar essas limitações. Porque, lembre-se, como o mercado financeiro vai se retroalimentando via a remuneração
dos títulos da dívida pública, né? E esses títulos da dívida pública se convertem nas várias aplicações que você tem aí, que é oferecida dos bancos, CDI, CDB, LCI, esse monte de nome aí que tem a ver com essas remunerações de títulos. Ora, então, a cada real, a cada centavo que você gasta com outras coisas, gasta com auxílios, gasta com investimento, você não está, digamos, canalizando totalmente para o retroalimentar da rolagem dessas dívidas, né? E o retroalimentar dessa rolagem dessas dívidas é o que faz o quê? O dinheiro tornar-se em mais dinheiro, ou para usar os termos aí presentes no Capital do Marx, D se transformando em D', dinheiro acrescido. Então, é por isso que, não é que o cara, vamos supor, não é que o banqueiro fala, não, eu odeio a minha empregada, não quero que tenha auxílio para ela, não, eu até trato como família, esse papo furado que a gente ouve aí, né, de empresário, ela é como se fosse da família. Não, não é isso. Não é assim que funciona. A questão é, a cada real que não é canalizado para o mercado financeiro, ou seja, esse D', advindo do D, é menor. Então, o que eles querem é que seja cada vez maior, né? Portanto, essa é a lógica da acumulação do próprio capital. Perfeito? Então, vejam só. Então, é assim que, de forma dissimulada, né? Então, veja, eu dei todo esse contorno econômico para dizer, e com essas figuras aí, que vão oferecendo propostas, para mostrar exatamente que quando o Paulo Guedes deitou e rolou, fez o que bem entende, o mercado ficava tranquilo. E fica tranquilo mesmo, porque ele é o tchutchuca dos banqueiros, ele tem a ver com os próprios capitalistas, inclusive porque ele é um capitalista, né? Ele é o dono aí do posto Ipiranga, dentre outras coisas, né? Além do dinheiro que ele tem offshore, ou seja, nos paraísos fiscais e sendo remunerados aí com juros altos, né? Então, ele não é só o representante dos capitalistas, mas ele também é um capitalista, no caso do Paulo Guedes, né? Então, portanto, gente, vejam vocês como que você olha aí a grande mídia, parece que tudo passa por uma discussão técnica, né? Olha, vai romper o teto de gastos, a gente vai se endividar, veja, não é dívida externa, você não está emprestando dinheiro de outro país, né? Não, simplesmente é gerar investimentos internamente para, inclusive, gerar emprego para essas camadas mais pobres, para dar auxílio a esses mais pobres, porque senão, qual o sentido do PT estar no poder? Né? Eu sei muito bem que o PT não é revolucionário, o PT não é, portanto, contra o capital, sei muito bem, aliás, de longa data sei disso, desde os anos 90, lendo os textos do Chazin, inclusive alguns que eu já até apresentei aqui no canal, né? O PT, ele é distributivista, né? Ele nunca entendeu, esse é o limite do PT, ele nunca questionou o modelo produtivo brasileiro, e nem questionará. Então eu sei muito bem os limites do PT, né? Mas nem isso, nem diante dos limites do PT, o capital não quer saber. O capital quer sempre se retroacumular, né? E vejam, tudo isso com 198 bilhões, que era a proposta inicial, que foi aprovado no Senado 168, ou seja, 30 bilhões a menos. Então, eu nem entrei aqui ainda nas discussões políticas para chegar nesses termos, né? Bom, vou discutir isso, mas não agora porque vamos ver aí como é que será essa aprovação. Foi aprovado no Senado, mas não foi ainda no Congresso. Como é que vai ser isso no Congresso, né? Mas aí eu tenho vários outros elementos para colocar, inclusive, claro, o preço social, o preço político disso, né? De ter que apoiar o Lira para a reeleição, coisas do tipo, né? Mas aí, por enquanto, a gente vai ficar por aqui. Eu peço para vocês dar o joia nesse vídeo, se você gostou, obviamente, compartilhar
com outras pessoas e não só compartilhar, falar, perguntar depois, você assistiu, entendeu, concorda, discorda? E também escrever aqui embaixo o seu comentário, que tudo isso ajuda a crescer o canal, ok? Então a gente se vê aí no próximo vídeo.